pessoal, bem-vindos ao segundo episódio do podcast Lenda do Mon. Estamos aqui com a Stephanie, hoje no segundo episódio de Mercado de Trabalho, primeira parte de Engenharia Eletrônica de Telecomunicações. Estamos aqui com o Cauã também. Oi, pessoal. Oi, Bruna. Oi, Stephanie. Bem-vinda. Oi. E a Stephanie, ela é ex-aluna aqui da Unesp, né? Ela é formada em 2022. Atualmente, ela está atuando na empresa Ericsson. E a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre mercado de trabalho, né? Sim. Oi, obrigada pelo convite. Stephanie, você gostaria de se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você, sobre o seu cargo, antes da gente começar? Tá, como vocês falaram, eu fiz Eletrônica e Telecomunicações aqui na Unesp. Hoje em dia eu atuo como analista de telecomunicações na Ericsson. Então, eu vejo muita parte das coisas que a gente via aqui na faculdade, eu vejo parte assim, mais teórica no meu cargo. E faz 2 anos que eu tô como analista, mais 3 anos que eu tô na empresa, contando o período aí de estágio. Então, faz 3 anos que eu tô nesse ramo. Bacana. Que bom, eu vi no seu LinkedIn que você começou como estagiário, foi como analista júnior, depois agora é plena, e é trabalho remoto. Uma delícia, imagino. A Ericsson é uma empresa muito grande, ainda mais no ramo de telecomunicações. Sim, então eu tava até comentando que eu tinha muita vontade de trabalhar na área de telecomunicações pelo menos uma vez na vida para a gente conseguir ver mesmo as coisas que a gente vê na faculdade, na prática. Eu tinha muita vontade. Então, nossa, quando apareceu a oportunidade na Ericsson, que é uma das grandes empresas no ramo de telecom mesmo, eu fiquei muito feliz porque eu queria muito ter essa experiência e tá sendo realmente muito legal, de muito aprendizado. Tô gostando demais. Que ótimo, né? A gente fazer um curso que a gente consegue trabalhar depois nele. Sim, disso de vaga, de ter área, de ter muito campo também, né? Tem vários setores que dá pra gente atuar. Sim. Muito legal. Agora, vamos voltar um pouquinho na sua formação acadêmica. Por que você escolheu Engenharia Eletrônica e Telecomunicações? Certo. Na época que eu comecei a fazer faculdade, o nome era só Telecom até. E, bom, no colegial, que é quando a gente começa a pensar isso de curso e tal, eu gostava muito de física e matemática, então eu sabia que eu ia fazer alguma coisa de exatas. Aí, mais pro terceiro, já fui pensando que ia ser engenharia mesmo. E eu acho que a maioria da gente é mais ou menos isso, de engenharia e qual engenharia, né? Sim. E aí, vendo as matérias e tal, o que eu mais tinha vontade, mais tinha interesse era ou engenharia química ou de telecom. Aí, pra me decidir, eu usei uma estratégia assim, como eu sou moradora de Boa Vista, já morava em São João, antes de entrar na Unesp, eu vim conhecer o campus para ver como é que era e tal, Fui também na Unifal, que tinha engenharia química, então fui um pouco nas duas, antes até depois do resultado, mas antes da matrícula, para eu tomar uma decisão, assim, ciente, porque às vezes a gente toma uma decisão sem saber, mais ou menos. E quando eu vim aqui conhecer a Unesp, tava no período de férias, então não tinha muita gente, mas tava a Miriam aqui, que conhece o mundo, adora. Sim. Com certeza. E aí, além de muito carinhosa, assim, ela explicou muito bem, tanto das matérias, porque às vezes a gente vê só o nome e não tem muita ideia, né, de o que vai ver e tal. Mas ela explicou muito, assim, as matérias específicas, o que via, como que ia ser e tal. E também falou muito do mercado de trabalho, que é uma área que está em crescimento e tal. E aí eu me identifiquei com a parte das matérias e eu pensei, nossa, realmente, né, uma área que vai precisar muito, vai precisar de gente, tá em crescimento, telecomunicações, sabe, tava no auge, eu falei, não, acho que é uma boa opção e eu acabei optando por telecom por conta disso. Assim. Então, acho legal essa ideia, né? Se tiver a oportunidade de conhecer a faculdade antes, vir, ver e tal, pra ter uma ideia, porque aí você tem realmente uma ideia mais certeira. Né? Então, foi a estratégia que eu usei. Muito bom. Legal. Queria voltar um pouquinho no tempo, então, sobre a graduação já. Queria saber um pouquinho quem que era a Stephanie antes, durante a formação, se encontrou alguma dificuldade no meio do caminho. Encontrei, né? Não, imagina. A minha experiência, assim, na Unesp, no geral, foi muito positiva. Legal. Então, assim, eu consegui participar de várias coisas de pesquisa, por exemplo, que eles incentivam bastante aqui, né, de científica. Parte de esportes também, a parte que eu gostava.
Gostava muito de laboratório, então, parte prática, de ver as coisas acontecendo e tal. Gostava bastante. E gostava muito também de tudo que dá pra fazer junto, sabe? Trabalho em grupo, eu gostava muito. Então, deu pra ter várias experiências aqui dentro, boas e dificuldades, assim, sempre vão ter, em qualquer curso que for, qualquer área que for. Eu acho que de principal dificuldade, assim, pra mim foi no começo do curso mesmo. Essa diferença de escola para faculdade, né? Outro ritmo completamente diferente, outra pegada. Então, até eu entender como que eu precisava estudar, como que é cada matéria e tal, para mim foi, assim, mais difícil. Aí, depois que passou isso, assim, no primeiro ano, e depois passando, foi mais, assim, seguindo o fluxo, já tá mais acostumado com os professores, com os lugares e tal, como que dá para tirar dúvida. Então, de dificuldade, assim, principal foi nesse começo, assim, de adaptação mesmo. Perfeito. Na formação da Unesp, quais disciplinas ou projetos acadêmicos você achou bem importantes para sua atuação de hoje, na sua carreira? Certo, no meu cargo específico, eu uso bastante TCM, né, Telefonia e Comunicações Móveis, uso RF também, bastante, a parte de comunicações em geral, sistemas de comunicações, mas tudo, assim, voltado na parte de conceito, na parte de teoria mesmo. Então, assim, interferência, modulação, essas coisas, assim, estão presentes no dia a dia da minha atuação. Só que é isso que eu comentei, é mais a parte conceitual mesmo, não a parte de formular essas disciplinas. Então, uso bastante, mas mais a parte teórica, assim. Sim. Entendi. Então, Stephanie, eu queria perguntar também agora sobre essa transição da graduação para o mercado de trabalho. Se foi difícil você conseguir ingressar nessa empresa, você chegou a passar por alguma outra, ou você teve algum desafio entre essa fase de pós-graduação e a inserção no mercado de trabalho. Certo. Eu trabalhei na mesma empresa, na Ericsson, desde quando eu comecei a trabalhar. Então, assim, primeiro eu iniciei como estágio e eu estava no final do quarto ano, então eu estava pensando em arrumar algum estágio e tal. Queria fazer algo na área de telecomunicações, igual eu comentei. E aí comecei, né, a procurar essas vagas e tal. Vi essa que eu me interessei muito, porque achei que tinha. Era até estagiário de telecomunicações e aí com ênfase em RF. Então eu sabia que ia ter bastante a ver com o conteúdo visto aqui. Aí passei pelas etapas, né, normal de estágio, de entrevista, de apresentações e tal. Acabou dando certo. E aí não teve muita diferença para mim isso de depois da graduação ou não, porque foi um percurso muito natural isso, de terminar o estágio. Aí acabei sendo efetivada já foi um pouquinho antes de um ano, tava em dezembro, não tinha dado um ano. Mas aí já, assim, quando eu fui, me desliguei da faculdade, então eu já tinha, assim, esse vínculo, então só dei prosseguimento, assim, então para isso foi tranquilo. Nunca trabalhei em outra empresa, também não sei te falar como que é entrar no mercado de trabalho depois de formado, porque foi mais ou menos, assim, uma constante, seguindo o mesmo fluxo. Foi no período. Isso. E como é que tava a empolgação? Tava animada para ir para lá? Nossa, eu tava ansiosa demais. Quando deu certo, nossa, comemorei, pulava. Aí bate uma ansiedade, né, de como é que vai ser, o que eu vou fazer. E uma insegurança também, porque você fala, caramba, se me perguntarem alguma coisa que eu não vou saber, será que eu tinha que saber tudo? Vai dando, você quer logo começar, né, pra entender como é que é e tal. Mas acabou sendo também muito natural, porque mesmo que você saiba tudo que eles te passam aqui na faculdade, tudo, é impossível você saber tudo que precisam na empresa, porque vão ser ferramentas próprias deles, vão ser equipamentos que eles usam, que você tem que começar a entender, então você vai ter que aprender muito. Então, esse começo, assim, pra mim foi muito de aprender coisa nova, aprender coisa diferente. Tava muito ansiosa, muito feliz. E seguiu mais ou menos o mesmo ritmo de uma faculdade no começo, de aprender mesmo, coisas novas e tal, mais do que se fosse um emprego, sabe? Esse começo. Diria, então, uma adaptação, como você tinha dito, né? Isso, tem esse período de adaptação. De adaptação. Bacana.
Quando você começou o estágio, você estava em que período da faculdade? Eu tava começando o 5º ano. 5º ano? E É. foi de boa? Como foi? Foi remoto, híbrido? Foi 100% presencial? Nossa, foi 100% remoto, 110% remoto. Eu fui pouquíssimas vezes presencial. Pra mim foi muito bom, porque deu pra conciliar, né, ter as aulas aqui presencial com o estágio remoto. E o problema de conciliar é mais porque é puxado mesmo, né? A carga horária daqui, a gente sabe que pega, as matérias não são fáceis, então é difícil isso de conciliar mais os horários. Mas eu não tinha esse problema de locomoção. Então, eu tinha aula aqui, de manhã, chegava no almoço e conseguia trabalhar a tarde inteira remotamente. Então, essa parte de locomoção não foi um problema, assim. Não é até hoje, não tem. É 100% remoto. E qual que era o polo? Tem Campinas, em São José dos Campos. E tem São Paulo, que é o escritório normal. Aí São José é a fábrica e tem... Acho que em Indaiatuba tem outra. O nosso escritório... Em São Paulo tem 2, que é o de São Paulo capital e o de Barueri. A minha fica em Barueri, mas eu fui pouquíssimas vezes. Mas é na parte de escritório de engenharia mesmo, porque São José é fábrica, acho que em Indaiatuba não sei se é a parte mais de pesquisa, e aí São Paulo são mais os escritórios que é a parte de engenharia, Sim. que é onde eu tô. Ah, entendi, legal. E você é moradora de São João, aí você trabalha por aqui mesmo, Trabalho remotamente. aqui. Uhum. Ah, legal. Agora, a Ericsson, ela é pioneira no mercado do 5G. Então, eu queria saber como que é o dia a dia nessa empresa. Uhum. Eu acho que dá para dividir, mais ou menos, o dia a dia de quando eu era estagiária e o dia a dia como é que é agora, assim, para ter uma ideia melhor. Até para tranquilizar também, porque o dia a dia no estágio, para mim, pelo menos na minha experiência, foi de muito aprendizado mesmo. Então, eu participei de uma rotação dentro da parte de engenharia, então eu tinha um certo período que eu ficava responsável, assim, uma pessoa ficava responsável por mim, uns 2 meses, por exemplo, eu ficava todo dia em chamada com essa pessoa, vendo ela executar as atividades dela, como que ela fazia. Então, assim, eu passei pelas etapas de loss, que é de RF até, passei na parte de cálculo, passei na parte de documentação, passei na parte de redes, então, assim, eu vi um pouquinho de tudo. E nessa parte da rotação, então, por exemplo, parte de cálculo, eu começava a ver, né, alguém que era da equipe nessa parte de cálculo fazendo, trabalhando e me explicando, é assim que a gente faz e tal, né? Se tinha alguma reunião, algum horário assim, sempre tinha curso, tem muito curso que eu me passando, faz esse curso aqui pra você entendendo, que vai ser útil pra tal coisa depois, que era mais isso também de teoria, tinha bastante. Então, depois que eu passava um tempo assistindo o pessoal fazer, aí eu começava a executar alguma coisinha, sempre com supervisão também. Aí depois de um tempo fazendo, aí depois que eu ficava sozinha, responsável por isso, por fazer primeiros, depois alguém ainda corrigia. Então, assim, eu sempre tive confiança na hora que precisou fazer, eu sempre tive confiança para fazer, porque tinham me ensinado um bom tempo isso. Então, nunca teve uma coisa que eu, tive que fazer, meu Deus, e agora? Não sei. Entendeu? Eles sempre explicaram antes e tal, então tinha todo esse cuidado. Que pra mim era muito bom, porque tava começando e tal. No estágio a gente tá pra aprender mesmo. Então, meu dia a dia no estágio era isso, de acompanhar os outros. Entendi. Aí agora, meu dia a dia, dentro de tudo isso que eu falei da rotação, hoje em dia eu tô na parte de documentação, então eu já tinha também tido experiência no estágio. Aí quando surgiu essa oportunidade dentro de documentação, era até em outra equipe. A minha empresa não era da mesma equipe que eu fiz o estágio. Só que eu já tinha tido essa parte na rotação. Então eu sabia já como fazer as coisas, então também foi uma transição muito, muito linear, eu já tinha aprendido o que precisava fazer e tal. E aí agora, essa parte de documentação, a gente tem que cuidar, por exemplo, dos documentos de instalação, de compartilhamento da torre para compartilhar as antenas que vão estar, a parte de RF sheet, que são os dados de RF que vão, então antenas, frequências, essas coisas tudo vão. O projeto depois de instalado, para ver se ocorreu como a gente estava prevendo antes. Essas são as partes assim que estão presentes na minha função de hoje em dia. Bacana demais. Maravilha. A gente fica muito feliz em saber que não foi uma dificuldade assim excepcional. Uhum.
de pessoal que às vezes quer começar, né, ingressar no mercado de trabalho e tem esse receio, pra mim foi difícil, que bom pra você foi linear, né? Eu acho que a Unesp prepara bem nesse ponto, assim, de o que a gente precisava saber, a gente não é uma coisa que tem essa diferença, entendeu? Sim. De, nossa, precisava saber disso, eu não sei, o que a gente precisa saber, a gente tem uma base boa, e o que é específico do cargo, a gente vai aprender na hora que realmente for botar a mão na massa. Então, pelo menos, assim, a minha experiência foi dessa maneira. E já batendo, então, nessa tecla que você acabou de comentar, que conhecimentos, assim, essenciais para se daria, tipo, sei lá, um conselho para quem está acompanhando a gente aqui, de conhecimento essencial da faculdade para você poder ingressar no mercado de trabalho, tipo, seguir a mesma carreira, semelhante à sua, né? Eu acho que, assim, de matéria, isso que eu comentei, essa parte mais, das matérias específicas, assim, de RF, de telefonia e comunicações móveis, que é muito atual, de matéria, para mim, foi mais isso. Mas eu acho muito importante também das partes, assim, de comportamental. Eu acho muito importante estar aberto. Não sei fazer, mas eu quero aprender, me explica, quem pode me explicar? E procurar as pessoas, entrar em contato de pessoas de outra equipe, por exemplo. Eu não sei fazer isso, mas eu sei que isso aqui é parecido lá, será que alguém pode me ajudar? Isso de você não ter vergonha de tirar dúvida é muito importante também. Porque, assim, eu fui percebendo, agora assim, olhando para trás, que muitas pessoas da minha equipe, da minha empresa, tinham esse perfil de ajudar e de estar aberto a conversar com os outros e tal. Então, se é uma coisa que é recorrente, eu imagino que seja uma coisa que eles estejam realmente buscando na hora de contratar novos funcionários, porque eles estão, né, vendo, considerando isso como uma característica importante. Então, estar sempre disposto, tanto a aprender quanto a ensinar. Acho que a gente vai ganhar fazendo isso, porque vai melhorar você, vai melhorar a equipe, vai melhorar todo no geral. Não só para trabalhar, acho que na faculdade também. É sempre bom. Você ajuda alguém com uma coisa, depois você consegue que as pessoas te ajudem de outro jeito, e vai criando um ambiente colaborativo que é bom em qualquer coisa. E, sem ser de comportamento também, uma coisa que eu não sabia que ia ser tão útil, Excel. Nossa, eu tinha uma ideia que ia ser útil, então assim, eu tinha feito uns cursinhos básicos e tal, mas usa muito, 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 assim, na rotina mesmo. Não só eu, mas várias pessoas que formaram comigo e trabalham em diferentes áreas, pra mim, que comentam isso. Então, assim, eu acho, se não tem muito contato, não usa muito na faculdade e tal, eu acho legal dar uma olhada, porque às vezes até é pré-requisito de algumas vagas, e mesmo se não for, você vai acabar até se diferenciando e tal, sabendo usar. Acho isso é uma ferramenta legal de ir manjando. Sim. Excel a gente usa também bastante aqui, a faculdade Força a gente também usa bastante. É bom. Sim. Nos lab. Principalmente os laboratórios, galera, que acha que é... Bom, agora falando um pouquinho do futuro do setor, do campo da telecomunicações. Quais você acha as principais tendências e inovações dessa área? Igual eu comentei com vocês, eu sempre trabalhei assim, no mesmo ramo, então não tenho como dar uma resposta para vocês muito ampla, só assim, mais na parte do meu setor. Que é o que eu sei que tem sido usado e pesquisado por exemplo, não é nenhuma tecnologia de telecom, mas está sendo usada para telecom também, isso de realidade aumentada. Na fábrica eles já usam, por exemplo, colocam uma realidade virtual, por exemplo, e consegue ver já a antena que está numa altura no prédio, entendeu? Lógico, você precisa fazer instalação, você precisa de manutenção, vai ter que subir. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, para ensinar as pessoas, é uma ferramenta legal que eles estão usando. Então você consegue ter acesso à antena, aos rádios que estão lá em cima. Ferramenta legal. A parte de Digital Twins também, que também não é só de telecom, várias áreas estão usando. Mas é uma ferramenta muito boa porque você tem uma cópia de uma coisa que é real, você tem online, você consegue ver em qual parte que está dando defeito, alguma coisa assim. É uma coisa que eles têm tentando desenvolver para aplicar para telecom, uma coisa que eu tenho percebido. Assim. Sim. Quais conselhos você daria para os alunos que estão querendo ingressar agora num estágio, não sei, ou no mercado de trabalho? Eu acho que começar a procurar vaga, não sei se muito cedo, porque realmente fica difícil de conciliar, não é fácil, é puxado. Então,
mas assim, no final do ano, quarto, quinto ano, começar a procurar essas vagas. E assim, a gente tem muitas vagas para isso, então ir procurando e tal. A gente tem uma faculdade muito boa, então que vai ser considerada e tal. Acho que gostei da vaga, mas não sei, se inscreve, então não tem nada a perder, se inscreve, acho bom isso. E começando, um conselho assim, que eu daria é não misturar os horários. Por exemplo, mesmo sendo remoto. É remoto, eu vou fazer alguma coisa da faculdade aqui enquanto eu tô trabalhando. Horário que é do serviço, faz as coisas do estágio direitinho, fica focado nisso. A hora que tá na faculdade também tenta não ficar pensando muito nas coisas do emprego, porque senão você vai ficar com muita coisa na cabeça o dia inteiro, e não vai conseguir focar muito em nada. Então, isso me ajudou bastante, assim. Dividir mesmo o tempo certinho para cada um, focar. Agora eu tô na faculdade, vamos pensar em coisa da faculdade, estou estudando, pensar em coisa... E tô no trabalho, vamos pensar em coisa do trabalho. Porque senão acaba ficando muito difícil conciliar, né? Tudo, assim, de uma vez. Sim. É bom, é importante a gente ter, então, essa separação, né? Tipo, mesma coisa de vida pessoal, né? Separar a vida pessoal de trabalho, casa, com ainda mais remoto, porque se for ficar... chegou a mensagem, deixa eu abrir o notebook. Ferrou, você não vai mais nada. Tem que saber separar. Também saber o tempo, né? Não começar já... Tem um monte de matérias, disciplinas. E ainda tentar estágio, por exemplo, o segundo, terceiro ano, é bem complicado. Eu acho muito difícil. Assim, não que eu vou considerar ninguém... Gente, não faço, não vou considerar isso. Mas eu acho que, assim, fica muito puxado. Porque não tem nem grade de horário. Você achar mais coisa, vem enfiar. Que hora que vai trabalhar, depois você entregar trabalho, ajudar pra prova, eu acho que é muito puxado mesmo. E eu comecei a pensar em estágio mais pro final do curso mesmo. Que eu acho que é quando tem essa brecha, né? Tava até comentando antes de começar, a gente no último ano eu tinha aula só de manhã e eu trabalhava só à tarde. Então, deu certo esse último ano porque eram poucas aulas também. Agora, se for ter várias aulas, vai começando a complicar. Dá, assim, quando tiver mais pro... tem algumas matérias, só tem esse período livre. Algumas empresas, a Ericsson até também, você não precisa fazer 6 horas de estágio todos os dias. Então, tem essa certa flexibilidade. Mas, segundo ano, a gente não tem disponibilidade nenhuma. Não tem uma janela. Fica difícil. Sim. Então, perguntando então agora, eu sei que a Ericsson, a sede capital dela mesmo fica em Estocolmo, né, se eu não me engano, na Suécia, né? E eu queria saber, por você, uma experiência, né? Você falou que a sua área é mais voltada para teoria lá em si, de analisar tudo. Você acha que a indústria agora das telecomunicações, ela enfrenta alguma dificuldade? Se ela enfrenta, qual que seria essa dificuldade atual? Eu acho que no Brasil tem a dificuldade de instalação mesmo, de algumas antenas. Teve alguns problemas que a gente já enfrentou, assim, no meu dia a dia, de alguma antena que tem que instalar no norte, vai previsto para certo dia, mas é muito difícil o acesso mesmo, não tem como chegar de carro, precisa alugar um barco. O Brasil é um país muito grande, então tem essa dificuldade. Mas, além dessa parte de instalação, assim, tem uma coisa um desafio que eu acredito é a parte de regulamentação mesmo. Assim, padronizar a regulamentação é um problema. Cada país tem a sua regulamentação, então já é uma coisa que diferencia. Para as empresas que têm frente em vários países é uma dificuldade. Mas isso também acontece porque é um mercado que está constantemente em crescimento. Então, agora estamos instalando 5G. Qual o espectro de frequência que a gente vai separar para o 5G? Vamos desativar, igual estamos falando, vamos desativar tal rádio para conseguir ter um outro... É uma coisa muito difícil. Não tem como você realmente padronizar e vai ficar assim para sempre. Porque vai existir alguma tecnologia nova que vai precisar de um outro espaço de frequência e isso acaba dificultando muito você padronizar. Então, essa parte de regulamentação, eu acho que é um dos maiores desafios que tem hoje em dia. Sim. Seria, então, por isso que ainda... Não sei como que funciona a parte da regularização, por isso que talvez a gente não tenha o 5G tão bem na nossa região aqui, de São João da Boa Vista, outras cidades como Vargem, tudo. Aí é mais assim, as operadoras, elas têm a licença, conseguiram a licença para 5G e tal, e aí elas têm uma prioridade. E aí acaba não conseguindo fugir da demanda mesmo.
Então, a quantidade de pessoas que tem em São Paulo, muito maior, vai consumir muito mais. Então, eu colocando 5G lá, primeiro vai atrair pessoas para minha operadora, porque ela que já tem 5G é melhor. Aí, por exemplo, vamos colocar em São João do Boa Vista. Já é menos gente, então isso vai caindo na lista de prioridade. Tem alguns lugares, assim, interior mesmo, a gente está no interior de São Paulo, que é um estado mais populoso, mas os estados que são menos interior desses estados, a Anatel acaba tendo até que criar iniciativas para promover a instalação de novas antenas e tal, porque acaba sendo muito discrepante mesmo. Tem lugar já que assim que liberou o 5G, já no dia seguinte, já começaram a instalar, enquanto tem lugar no interior que ainda, nossa, instalando 3G. Então, a Anatel acaba até tendo que tentar apoiar, assim, as operadoras a colocar a antena nesses lugares, porque é muito pouca gente, acaba às vezes nem compensando muito financeiramente. Então, vai ficando para depois mesmo essa parte de colocar um sinal bom. Ou então, por exemplo, teve algum contrato que estava incluso, por exemplo, São João da Boa Vista, mas não está incluso a capacidade que ia ser de São João da Boa Vista. Não, então, para mim, a operadora compensa mais eu colocar mais capacidade nos maiores centros, e aqui eu coloco, assim, um tanto mínimo para, beleza, agora tem mais 5G, mas não é uma capacidade boa, não vai ter rede em todo lugar, não vai ser uma rede que aguente todo mundo, então, essa parte que a gente tá de instalação ainda, então, ainda vai ter muitas discrepâncias, assim, entre lugares. Entendi. Acho que a economia também influencia bastante também, você não acha? Por exemplo, o Sudeste Bastante. é a região mais rica do Brasil, né? Aí é onde eles acabam tendo mais retorno, né? Não valeria a pena para você, então, colocar, sei lá, no norte do país, então. Não é pra mim. Não depende nada de mim, eu só toco. Sim. Mas é isso, assim, mesmo no norte, no nordeste, assim, eles vão colocando primeiro nas capitais, e aí vão vendo até pela demanda mesmo, tem um cálculo, tem uma equação para ver. Quantas pessoas começa a ser financeiramente vantajoso uma antena aqui? Não, aqui só tem tantas pessoas da nossa operadora, entendeu? Então, falo operadora no geral porque eles não trabalham com todas as operadoras, então pode ser Vivo, TIM, Claro, independente. Essas operadoras que fazem esse cálculo, veem o que é vantajoso para elas. Precisamos de uma antena em tal lugar porque está tendo demanda. E aí pra gente já chega esse pedido, entendeu? Não é uma decisão minha. Perfeito. Bom, eu acho que a gente já falou sobre quase tudo. Você tem alguma mensagem motivadora, assim, para quem está assistindo? Ou para também as pessoas que estão procurando ainda um curso para cursar? Porque também eu acho que mês que vem que abre as inscrições, né, para o vestibular da Unesp. Você tem alguma coisa para falar para eles? Tipo, esse curso é muito bom, não sei, alguma mensagem motivadora? O curso é muito bom, realmente. É um curso que depois vai ter muita vaga de emprego. E é um curso que ele te dá base para muitas outras coisas. Eu não preciso trabalhar no setor de telecomunicações necessariamente. Igual eu falei, eu tinha vontade de trabalhar alguma vez na vida, mas você pode trabalhar em vários outros setores porque a gente tem uma base muito boa, realmente. Então, quem estiver pensando em fazer telecom, ou pela parte de eletrônica também, se interessar pela parte de eletrônica e quiser fazer, eu super aconselho, é um curso muito bom. A gente tem muita estrutura aqui, eu acho que principalmente os laboratórios é bem legal. Sim. E aconselho a prestar no vestibular, aconselho a vir conhecer o campus, igual eu falei de ter vindo antes, eu acho isso legal, conhecer, conversar com as pessoas, realmente que também é bem aberto, vai sempre encontrar alguém que vai estar disposto a te explicar, mostrar o campus, então eu acho isso legal. E quem está também agora para arrumar estágio, começando nessa jornada, eu aconselho a não ter medo, não ter essa insegurança de será que eu preciso saber tudo? Estágio é um lugar que a gente vai para aprender mesmo, ninguém espera que você saiba tudo, tá todo mundo sabendo que tá todo mundo no mesmo nível, então vão te explicar, não vai ser uma coisa que primeiro dia você vai ter que resolver, vão te cobrar a coisa, qual que é aquela fórmula, então ficar seguro que no final vai dar tudo certo, vai ter um suporte para isso, vai ter gente para isso. E a gente tá pronto, a gente tá preparado. Sim. Vou pegar um ganchinho agora. Vou fazer uma propaganda aqui do
do chaveiro do diretório acadêmico. A gente, por enquanto, está disponível só nessas cores, né, Bruno? É azul e preto. E já está chegando a encomenda da gente. Se vocês quiserem, por apenas R$25, vocês podem levar esse chaveiro lindo para casa. Aí entra em contato com a gente e vem pegar logo o seu chaveiro. O entrevistado ganha, né? Stephanie, lindas palavras que você falou da motivação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, de verdade. Ver uma pessoa tão... que se construiu com o curso, conseguiu a formação acadêmica nesse mercado de trabalho. Muito obrigada, de verdade, por ter vindo. E compartilhado a sua experiência com a gente. Imagina, eu que agradeço. A gente faz a faculdade inteira aqui, de graça, assim, então, podendo retribuir de qualquer maneira, a gente fazer. Obrigada, eu que agradeço o convite, obrigada aí pela estrutura. Eu queria agradecer também, Sté. Muito obrigado. Você, é uma referência pra gente, né? Bichos iniciantes que sonham em saber como que é lá na frente e ver você, assim, conquistando suas coisas é muito gratificante pra gente. E só agradecer mesmo. Obrigado pela disponibilidade. Imagina. E foi muito legal esse bate-papo com vocês hoje. Sim, eu gostei também. Foi leve, tranquilo. Agradeço o convite. Obrigadão. Muito obrigada. Obrigado.